pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita o momento agora e vai lá e se inscreve. É bem aqui no cantinho, naquela região ali embaixo, você tem uma parte ali que está escrito inscreva-se, em vermelho. Você vai lá, clica e se inscreve no canal. Depois de você fazer isso, você ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Nós vamos tratar de história antiga e vamos trabalhar com o Egito Antigo. O Egito vai ser dividido em partes e a primeira parte nós vamos ver aqui nesse vídeo. Roda a vinheta. O Egito Antigo é uma das primeiras grandes civilizações que nós temos na história da humanidade. E aqui nós vamos trabalhar ele em partes. Nesse vídeo nós vamos trabalhar basicamente a natureza e a sociedade. E vamos verificar exatamente como se formou essa grande civilização ali naquele território. O Egito vai datar entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, e que se localizava em uma região chamada Crescente Fértil, da onde teria nascido outras civilizações tão grandes quanto o Egito. E este Crescente Fértil ele está localizado ali pelo Oriente Médio, e pegando uma parte da Ásia e da África, é uma localidade onde nós vamos perceber a presença de grandes rios. Esses grandes rios atraíram então pessoas, comunidades que se estabeleceram às suas margens, e essas comunidades serão responsáveis pelo aparecimento, pelo surgimento de grandes civilizações, como é o caso, por exemplo, do Egito, que vai estar localizado às margens do rio Nilo, que corta então aquela região do Crescente Fértil. O Egito está localizado no continente africano. Isso mesmo, na África. Algumas pessoas não se atentam para esse detalhe, mas o Egito está localizado no norte da África. E o rio Nilo nasce em uma determinada região da África e vai então descendo em direção ao mar Mediterrâneo, tomando conta de uma boa parte daquela região. Às margens do rio Nilo vai surgir então mais tarde o que a gente chama de civilização egípcia. Esse rio Nilo, por sua vez, ele banha todo aquele território e mais tarde vai formar duas regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito. Eu acho que tem um mapa aí do lado e nesse mapa você localiza as duas regiões. Embora esteja ao contrário, o alto está no baixo, o baixo está no alto, eu explico isso já para vocês, que seria assim. Acontece que aonde o rio Nilo nasce é o Alto Egito, que embora esteja na parte de baixo do mapa, ele seria a parte de relevo mais alto. E ali onde ele nasce, que é a parte mais alta, o Alto Egito, ele vai então descendo em direção ao Mediterrâneo e vai ganhando velocidade até chegar no Baixo Egito e acabar se espalhando, formando então vários rios e desaguando no mar Mediterrâneo. Esse desembocar do rio Nilo, que forma vários rios, a gente vai chamar então de delta do Nilo. Por ser uma área mais banhada, vai mais tarde também se apresentar como uma área mais próspera, por ser também naturalmente a área mais fértil. Com relação aos aspectos naturais, tanto do Nilo quanto também da região, a gente percebe um primeiro elemento. O rio Nilo é um rio de cheias regulares. Essas cheias regulares quer dizer então que ele tem um momento certo, praticamente exato, de estar cheio e um momento exato, praticamente, de estar seco. Então a gente já pode contar ali, mais ou menos, entre os meses de junho e setembro, o rio Nilo estaria cheio. E entre os meses de outubro a maio, o rio Nilo estaria seco. E isso faz com que as pessoas elas tenham condições de programar não só a plantação, quanto também a colheita. Isso facilita. Essa regularidade das cheias do Nilo vai facilitar a produção ali naquele lugar. O outro elemento é que, embora a gente perceba então o Nilo influenciando muito a produção ali, o Egito é cercado por grandes desertos, principalmente naquela região do Alto Egito,
a gente percebe que o deserto influencia demais. No primeiro momento, isso serve como uma defesa natural do território, porque o deserto ele dificulta a invasão e, ao mesmo tempo, a aproximação desses invasores, o que naturalmente faz com que se torne uma proteção natural para o território. O delta, que fica no Baixo Egito, é a região mais fértil. Por ser, então, um conjunto de vários pequenos rios, a gente percebe, então, que banham uma área bem maior, irrigam uma área bem maior e, automaticamente, significou fertilizam uma área bem maior. Então, ali nós teremos uma região mais próspera, mais atraente no sentido da produção agrícola. E por falar em produção, é importante também destacar que a produção agrícola, a agricultura, ela será uma principal atividade dentro desse território. As primeiras comunidades que se estabeleceram às margens do Nilo, elas foram para ali exatamente porque as terras eram férteis. Mais tarde, essa agricultura vai crescer, ela vai se tornar uma agricultura de grande porte e que vai naturalmente atender às necessidades de todos daquela região. A pecuária vem logo em seguida. A fertilidade da terra facilita os pastos e, ao mesmo tempo, a criação de bois, de cabras e de outros animais que facilitam uma produção pecuária bem desenvolvida naquela região. Alguns historiadores chamam esse território e, ao mesmo tempo, a estrutura produtiva que existe ali de uma civilização ou uma produção de regadio. Isso daí é muito pertinente, porque a gente percebe que a produção ela está dependente de todo um sistema de irrigação, um conjunto de obras hidráulicas que vai surgir ali e que vai se desenvolver com as construções de diques, com represamento de água, de barragens, mas principalmente dos canais de irrigação. Os egípcios desenvolveram construções, principalmente desses canais, que levavam a água do Nilo para regiões e plantações mais distantes, garantindo então que haveria toda uma estrutura, toda uma condição de funcionamento para a agricultura, tanto na época das cheias, quanto também na época das secas. Isso então tornou aquela sociedade, aquela produção e aquela civilização estigmatizada como uma sociedade, uma produção de regadio. Uma sociedade, uma produção hidráulica, que naturalmente desenvolveu uma produção a partir dessas estruturas. A sociedade egípcia ela é marcada por um sistema de castas e um sistema muito rigoroso dessas castas, onde a gente verifica que as linhagens elas praticamente serão hereditárias, ou seja, você herda exatamente a condição social que seus pais, seus antecessores haviam e tinham naquela sociedade. Dificilmente você vai sair de um grupo e pertencer ao outro, aonde nós teríamos então essa condição tida como vitalícia. Se você é filho de escravos, é muito provável que toda a sua vida seria de escravidão. E se você é filho de nobre, é muito provável também que toda a sua vida seria de nobre. Então nós teríamos alguns elementos que a gente vai destacar aqui. E o primeiro deles é a figura do faraó. O faraó é o principal elemento daquela sociedade. E ele vai estar no topo daquela pirâmide social. Ele é então o supremo governante do Egito, ele é o que tem o comando daquela civilização e, por sua vez, é considerado como um Deus vivo. Ao mesmo tempo que governa, é considerado como a encarnação principalmente do Deus Horus ou do Deus Ra. E que vai então criar um sistema de governo que a gente chama de teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Aquela ideia perpetuada de que o governante é divino. E que ao mesmo tempo nós teríamos aí um governante, Deus, divinizado, que vai estar tomando as decisões naquela cidade, naquela localidade, naquele lugar, certo? Ele, enquanto filho do sol, ele tem então todas as condições para concentrar o poder.
O seu caráter divino faz com que ele seja uma pessoa livre para tomar decisões, porque ele seria diferenciado de todos os outros sujeitos daquela sociedade, haja vista que ele é considerado um ser divinizado. Então isso acaba privilegiando ele com a concentração dos poderes, com a concentração das decisões. Um outro grupo que vem logo imediatamente bem próximo do faraó é o grupo dos sacerdotes. E esses sacerdotes se tornaram a base do poder. É importante destacar que o faraó é o primeiro sumo sacerdote. E esses sacerdotes, por sua vez, eles vão então criar toda uma condição de perpetuar a ideia de divinidade do faraó. Então ambos andam ali muito próximos em interesses, em discursos e também em decisões. O outro grupo são os nobres. Os nobres geralmente são grupos com posses. É importante destacar que todas as terras, teoricamente, seriam do Estado, mas algumas terras acabam sendo propriedade privadas dessa nobreza. E essa nobreza passa a ser um grupo privilegiado com a posse da terra, dos gados, das cabras e também de muitos escravos, que passa a ser um grupo privilegiado pelo que eles têm. Num local onde a maioria das terras pertence ao Estado, ser proprietário de uma terra, um bem privado, isso seria uma condição de muito privilégio. Aonde a gente verifica também que é da nobreza que a gente tem a origem dos faraós e que a gente tem a origem também dos sacerdotes. Muitos vêm exatamente dali. O outro grupo que é muito importante dentro desse conjunto social são os militares. Os militares, eles cuidam da defesa do Estado. Eles cuidam da proteção daquele território. E muitas vezes acabam também sendo convocados para que garantam a cobrança de impostos. O aparato militar que defende o Estado tem que garantir também que a arrecadação do Estado estaria segura, a arrecadação do Estado estaria garantida com a atuação e intervenção desses militares. Outro grupo que é muito importante e se destaca na civilização egípcia e que às vezes também é muito comum em questão de prova, é o grupo dos escribas. Os escribas são um grupo que detém a prática da escrita, que detém conhecimentos da escrita. Os escribas, eles são chamados assim, inclusive, porque eles escrevem e leem documentos. E aí eles se tornam, então, funcionários do Estado, que vão registrar, então, a produção, a estimativa de colheita, quem são as pessoas que vão pagar impostos e quanto elas vão pagar impostos, e que cuida e zela por toda essa estimativa que teria o Estado egípcio com relação ao retorno das produções. Então a gente percebe que os escribas, eles seriam uma espécie de contadores dentro de uma empresa, aquele que fica então responsável por todo o balanço. E isso é importante porque eles controlam não só as finanças, quanto também os impostos. Eles sabem exatamente o que se vai arrecadar e, ao mesmo tempo, como é que isso pode, qual é a estimativa que se pode fazer para os investimentos. É importante também deixar claro que esses escribas, eles estão diretamente ligados a uma escrita que a gente chama de hierática, que é uma escrita usada pela administração. Nós temos 3 tipos de escrita dentro do Egito Antigo. Nós temos a escrita hierática, que é usada para esses tipos de serviços administrativos, registros, cálculos de produção, estimativa de colheita, entrada de impostos. Isso tudo era com a escrita hierática, que era o domínio desses escribas. E nós temos também a escrita hieroglífica. Essa daí é basicamente para assuntos religiosos e utilizada pelos sacerdotes. Você vai encontrar essa escrita principalmente nos túmulos dos faraós, que seria exatamente dentro das pirâmides. Você vai encontrar ali. E nós temos a escrita demótica, que é uma escrita popular.
A maioria da população, ela tinha o domínio dessa escrita demótica, porque é acessível a ela exatamente esse tipo de escrita. E, em geral, a escrita demótica, ela é utilizada para colocar, então, ali placas na frente de determinados lugares, escrito que se você é do povo, você não pode entrar ali. Então você escreve com a escrita demótica, porque sabe que você ou alguém do povo que está ali, passando por ali, vai ler que não pode entrar, não pode ficar ali, não pode usufruir daquele espaço. Que interessante, né, gente? Outro grupo importante são os camponeses. E os camponeses, que algumas vezes aparecem em questões de provas, ou em livros como Felaz, eles vão ser a base da produção dentro do Egito. Em geral, eles estão ligados à agricultura e também à atividade pecuária. No entanto, você vai encontrar camponeses trabalhando também em outras localidades, de trabalhos mais pesados, como a construção das pirâmides e, ao mesmo tempo, construção de canais de irrigação. É importante destacar que eles estão ali. E eles estão submetidos a um sistema de servidão coletiva. Esse sistema de servidão coletiva, ele quer dizer que o camponês que está numa terra que não é sua, essa terra pertence ao Estado, ele vai produzir. E para que ele continue na terra, morando e produzindo, ele tem que pagar uma quantia em impostos. E quem vai determinar esses impostos, quem vai fazer o cálculo desses impostos, são os escribas, que vão passar ali e arrecadar mais tarde esses impostos com a ajuda dos militares. E aí nós teríamos então esses camponeses pagando esses impostos, trabalhando para sobreviver, mas ao mesmo tempo trabalhando e pagando impostos para continuar naquela terra que não é deles, é uma terra do Estado. Um outro elemento também que é importante destacar aqui é que esse sistema de servidão coletiva, ele é assim chamado, mas antes ele era denominado de modo de produção asiático. E isso daí se modifica a partir do momento em que a gente percebe que chamar de modo de produção asiático acaba fazendo com que ele fique ali muito restrito àquela região asiática, a partir do momento em que a gente passa a verificar que não é um elemento que existe só ali. Ele vai existir em outras localidades. Por exemplo, na América pré-colombiana, maias, astecas e incas acabavam utilizando desse sistema. E isso daí faz com que, ao invés de se chamar modo de produção asiático, a gente chama então a partir daí de servidão coletiva. Um grupo muito importante também são os escravos. E os escravos, embora eles apareçam na base da pirâmide social, é muito importante que a gente destaque aqui o seguinte, gente: o escravo não é a base da produção. Vamos parar com essa mania de pôr escravo em tudo. Para tudo tem escravo e tudo é só o escravo. Certo? É importante que, ao entender a sociedade egípcia, a gente compreenda que o escravo ele não é a base da produção. Alguns trabalhos não dependem exclusivamente de escravos. Eles vão depender também de outros grupos, como os próprios camponeses. E aí é que a gente verifica alguns elementos. Esses escravos, em geral, são prisioneiros de guerras. E a descendência desses prisioneiros também vai ser escrava, o que garante então escravos para as próximas gerações. Eles estão ligados a vários tipos de atividades. A gente verifica eles trabalhando em obras, pedreiras, nas construções, mas é importante destacar o seguinte: vamos pegar aqui uma grande construção, as pirâmides. Em geral você vai dizer, mas eram muitos escravos. Não eram muitos escravos. Os escravos construíram as pirâmides? Sim, mas eles não foram os únicos trabalhadores que estavam ali. Também a gente vai verificar que os escravos estão construindo canais de irrigação, mas também não são os únicos trabalhadores que estarão ali. Muitos trabalhadores livres, que serão exatamente camponeses, vão precisar trabalhar na construção de um canal de irrigação para pagar o seu imposto dentro daquele regime da servidão coletiva. Então é importante destacar isso. Embora existam escravos, é importante dizer que eles não serão responsáveis por toda a produção, ou pelo menos por 100% de cada uma dessas produções. O outro elemento é que a gente percebe
é que o escravo ele não está ligado só a trabalhos pesados. Ele também trabalha dentro das residências, ele também trabalha dentro dos palácios, outros tipos de atividades que estão ligadas ao luxo e à necessidade particular de cada família. Nós temos escravos que vão exercer funções domésticas, seja elas mais simples possíveis. Nós vamos perceber então esses escravos realizando, como preparo de alimentos, como servir a mesa, como pentear a criança ou a jovem ou os filhos dos nobres, dos faraós. E por falar em faraó, nós vamos ter escravos que estão muito próximo deles para garantir então seu conforto, para garantir então toda a tranquilidade das suas ações. É importante destacar isso. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas eu espero profundamente que você também dê um like aí nesse vídeo. E depois de dar um like nesse vídeo, faça aí seus comentários e ao mesmo tempo compartilhe com os seus amigos. O canal H de História agradece mais uma vez a sua companhia. Valeu!